Deus amado, nesta manhã nos colocamos diante de Tua presença porque precisamos de Ti. Antes de procurarmos respostas em qualquer outro lugar, escolhemos aquietar a alma e voltar o coração para o Senhor. Tu conheces a urgência que carregamos, sabes o que aconteceu. Compreendes o que está em risco e enxergas aquilo que não conseguimos enxergar. Nada está escondido de Teus olhos. Por isso, Pai, recebe agora cada pessoa que participa desta oração. Há corações cansados de esperar, pessoas que acordaram preocupadas e famílias que necessitam de uma direção. Há decisões que não podem ser adiadas, conversas que precisam acontecer, portas que parecem fechadas e situações que humanamente parecem não ter saída. Contudo, nós nos lembramos de que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Tu permaneces fiel quando nossos pensamentos estão confusos e continuas perto quando o medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Obrigado pela vida que nos deste e pela oportunidade de começar mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo cuidado que nos sustentou durante a noite e pela misericórdia que se renova a cada manhã. Talvez nem tudo esteja como gostaríamos, mas ainda podemos reconhecer Tua bondade nos pequenos detalhes. O Senhor nos guardou até aqui, fortaleceu-nos em dias difíceis e não permitiu que as lutas destruíssem completamente nossa esperança. Recebe nossa gratidão por cada livramento que percebemos e também por aqueles que nunca chegamos a conhecer. Obrigado pelas pessoas que colocaste ao nosso lado, pela provisão que chegou no momento necessário e por toda a força que surgiu quando pensávamos não conseguir continuar. Entregamos este novo dia em Tuas mãos. Entregamos nossas horas, nossos compromissos, nossos encontros e tudo aquilo que ainda não sabemos que acontecerá. Vai à nossa frente, Senhor. Prepara o caminho, guarda nossos passos e não permitas que a pressa nos conduza a escolhas erradas. Quando precisarmos falar, coloca sabedoria em nossas palavras. Quando for necessário permanecer em silêncio, dá-nos domínio próprio. Quando uma decisão precisar ser tomada, livra-nos da influência do medo, da ansiedade e da opinião de pessoas que não conhecem completamente nossa realidade. Que Tua voz seja mais forte do que toda a confusão interior. Pai, Tu sabes qual é a resposta urgente que estamos esperando. Algumas pessoas aguardam um telefonema, uma mensagem, um resultado, uma oportunidade ou uma confirmação. Outras precisam saber qual caminho seguir dentro da família, do casamento, do trabalho ou da vida financeira. Há quem esteja diante de uma questão de saúde e precise de serenidade para enfrentar consultas, exames e tratamentos. Existem pessoas esperando uma resposta judicial, profissional ou acadêmica. Há também quem esteja clamando por uma direção espiritual, pois não deseja agir fora de Tua vontade. Inclina Teus ouvidos para cada necessidade, apresentada em silêncio. Nós não Te pedimos apenas uma resposta rápida, pedimos uma resposta conduzida por Tua sabedoria. Não queremos receber algo que nos afaste de Ti, ainda que pareça bom aos nossos olhos. Queremos aquilo que estiver de acordo com Teu propósito. Perdoa-nos pelas vezes em que a urgência ocupou o lugar da confiança.
permitimos que a preocupação dominasse nossos pensamentos. E quando tentamos controlar pessoas, circunstâncias e resultados, perdoa-nos por decisões tomadas sem oração, palavras ditas no calor da emoção e atitudes motivadas pelo desespero. Purifica nosso coração de toda culpa, orgulho, ressentimento e incredulidade. Ensina-nos a reconhecer nossas limitações sem perder a esperança. Não queremos esconder nossas fraquezas diante de Ti, pois sabemos que Tua graça nos acolhe e nos transforma. Senhor, visita agora a mente de quem não conseguiu descansar durante a noite. Acalma os pensamentos acelerados e desfaz os cenários de derrota criados pela ansiedade. Nem tudo que tememos acontecerá. Nem toda demora significa abandono. Nem toda porta fechada representa o fim. Ajuda-nos a olhar para a situação com equilíbrio, discernimento e fé. Que Tua paz, aquela que ultrapassa nossa compreensão, guarde o nosso coração e nossa mente. Enquanto a resposta não chega, sustenta-nos. Enquanto o caminho não se esclarece, permanece conosco. Enquanto as circunstâncias não mudam, transforma-nos por dentro e fortalece nossa confiança. Nós reconhecemos que Teu tempo é perfeito, ainda que seja diferente do nosso muitas vezes. Queremos respostas imediatas, porque temos medo do que poderá acontecer. Contudo, o Senhor conhece o início, o meio e o fim. Tu sabes quais consequências cada escolha produzirá. Tu vês perigos escondidos, oportunidades verdadeiras e intenções que não conseguimos perceber. Por isso, entregamos nossa urgência sem existir. Que tudo aconteça segundo nossa vontade. Confiamos que o Senhor condessário, caso seja necessário esperar. Deus amado, fortalece, portanto, nossa fé enquanto permanecemos diante de Ti. Quando surgirem dúvidas, lembra-nos de tudo que já fizeste. Quando o coração disser que não há saída, recorda-nos de que o Senhor abre caminhos onde os olhos humanos não conseguem vê-los. Não precisamos saber antecipadamente como tudo será resolvido. Precisamos apenas caminhar um passo de cada vez, obedecendo à direção que recebemos. Dá-nos sensibilidade para perceber Teus sinais, sem buscar respostas supersticiosas ou agir movidos por impulsos. Que Tua palavra seja nossa referência, Teu caráter seja nossa segurança e Tua paz confirme aquilo que vem de Ti. Pai, toma em Tuas mãos nossa família. Tu sabes como essa necessidade urgente afeta as pessoas que amamos. Talvez haja preocupação dentro de casa, discussões causadas pelo cansaço ou diferentes opiniões sobre o que deve ser feito. Derrama serenidade sobre o ambiente familiar. Não permitas que a pressão transforme aliados em adversários. Ensina-nos a conversar com respeito, ouvir com atenção e procurar soluções sem ferir uns aos outros. Onde houver palavras duras, traz arrependimento. Onde existir silêncio carregado de mágoa, abre espaço para o diálogo. Onde a confiança foi abalada, conduz um processo verdadeiro de restauração. Abençoa os casamentos representados nesta oração,
Há casais esperando respostas sobre finanças, moradia, filhos, trabalho, decisões importantes. Une os corações e impede que o medo produza acusações. Dá ao marido e à esposa sabedoria para enfrentarem juntos os dias difíceis. Que nenhum deles carregue sozinho um peso que pode ser compartilhado. Restaura a amizade, a ternura, a paciência e o compromisso. Quando houver divergências, ajuda-os a procurar tua vontade acima do desejo de vencer uma discussão. Protege cada aliança contra a infidelidade, a frieza, a interferência indevida e todo comportamento que destrói a confiança. Cuida também dos filhos, guarda as crianças, os adolescentes e os jovens, conduze seus passos na escola, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos. Livre-os de influências que os afastem do bem. Dá aos pais equilíbrio para orientar sem controlar e corrigir sem humilhar. Há mães e pais esperando uma resposta urgente sobre a saúde, o comportamento ou o futuro de um filho. Acolhe essas lágrimas, Senhor. Concede discernimento para que saibam quando falar, quando esperar e quando buscar ajuda. Alcança também os filhos que estão distantes de casa ou emocionalmente afastados da família. Que haja oportunidades de reconciliação e reencontro. Lembramo-nos daqueles que vivem sozinhos e enfrentam suas preocupações sem ter com quem dividir. Sê companhia nos momentos de silêncio. Coloca pessoas confiáveis em seu caminho e não permitas que o isolamento aprofunde a tristeza. Mostra que eles fazem parte de uma família espiritual e que sua vida possui valor. Visita os idosos, os viúvos, os que estão longe dos parentes e aqueles que se sentem esquecidos. Que tua presença envolva cada coração com consolo e dignidade. Senhor, apresentamos nossa saúde diante de Ti. Tu conheces cada sintoma, diagnóstico, limitação e dor. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, terapeutas e demais profissionais envolvidos em cada cuidado. Orienta a realização dos exames e a escolha dos tratamentos. Ajuda-nos a não ignorar sinais importantes, nem alimentar pânico antes de conhecer os fatos. Concede coragem para buscar assistência adequada, disciplina para seguir as orientações necessárias e serenidade durante o processo. Cremos que o Senhor pode intervir, mas submetemos nossos pedidos à Tua vontade e confiamos em Teu cuidado. Alcança quem sente dor física nesta manhã. Traz alívio e descanso. Sustenta quem enfrenta uma enfermidade prolongada e já está emocionalmente esgotado. Renova a esperança de quem recebeu notícias difíceis. Que essa pessoa não seja reduzida a um diagnóstico, pois continua sendo amada, valiosa e acompanhada por Ti. Consola também os familiares e cuidadores que muitas vezes escondem o próprio cansaço para permanecer fortes diante de quem sofre. Dá-lhes saúde, paciência e apoio. Cuida de nossa saúde emocional. Há feridas que ninguém vê, lembranças que ainda doem e preocupações que consumiram nossas forças. Visita quem enfrenta ansiedade, depressão, síndrome do pânico, luto ou esgotamento.
Livra-nos da vergonha de admitir que precisamos de ajuda. Coloca profissionais responsáveis e pessoas maduras ao nosso lado. Que a fé não seja usada para esconder a dor, mas para nos dar coragem durante o caminho de restauração. Ensina-nos a respeitar nossos limites, organizar a rotina e cultivar hábitos que favoreçam a vida. Precisamos apenas caminhar um passo de cada vez, obedecendo à direção que recebemos. Dá-nos sensibilidade para perceber teus sinais, sem buscar respostas supersticiosas ou agir movidos por impulsos. Que tua palavra seja nossa referência, teu caráter seja nossa segurança e tua... Continuamos em tua presença, Pai, colocando diante de ti nossa vida profissional. Abençoa quem sairá para trabalhar nesta manhã, quem já iniciou suas atividades e quem enfrenta jornadas cansativas. Dá capacidade, concentração, criatividade e disposição. Livra-nos de acidentes, conflitos desnecessários e decisões precipitadas. Que nosso comportamento revele honestidade, responsabilidade e respeito. Ajuda-nos a trabalhar com excelência, mesmo quando não recebemos reconhecimento imediato. Não permitas que a pressão por resultados destrua nossa saúde ou nos faça tratar pessoas com dureza. Tu conheces quem espera uma resposta sobre emprego. Algumas pessoas enviaram currículos, participaram de entrevistas e agora aguardam retorno. Outras precisam de uma oportunidade para sustentar a casa e honrar seus compromissos. Abre as portas que estiverem de acordo com teu propósito. Conduze essas pessoas aos lugares certos e dá-lhes favor diante de quem toma decisões. Ao mesmo tempo, livra-as de propostas enganosas, ambientes abusivos e acordos que comprometam seus valores. Enquanto a oportunidade não chega, preserva sua dignidade e mostra caminhos possíveis. Cuida de quem está ameaçado pelo desemprego ou recebeu recentemente uma demissão. Não permitas que essa circunstância defina seu valor. Dá equilíbrio para reorganizar as finanças, procurar novas oportunidades e conversar com a família. Coloca pessoas que possam orientar, indicar caminhos e oferecer apoio. Que o desânimo não paralise a busca e que a necessidade não leve essa pessoa a cair em golpes. Mostra que um ciclo encerrado não significa que toda a história terminou. Abençoa os empreendedores, comerciantes e trabalhadores autônomos. Muitos precisam de uma resposta urgente para manter seus negócios, pagar funcionários e cumprir compromissos. Concede criatividade, estratégia e prudência. Ajuda-os a administrar com responsabilidade, separar as contas, evitar dívidas impensadas e tratar clientes e colaboradores com justiça. Dá clareza para identificar o que precisa ser ajustado. Que nenhuma decisão seja tomada apenas por orgulho ou medo. Se for necessário mudar de direção, concede humildade e coragem. Lembramos-nos dos estudantes que aguardam resultados de provas, seleções, concursos e processos de admissão. Acalma o coração deles. Que saibam reconhecer o próprio esforço, sem fazer de um resultado a medida total de seu valor. Dá disciplina para continuar estudando e sabedoria para aprender com os erros. Aos que farão avaliações ou apresentações, concede memória, concentração e tranquilidade
abre oportunidades de formação e coloca recursos ao alcance daqueles que possuem poucos meios. Que o conhecimento seja usado para servir, construir e promover o bem. Senhor, apresentamos nossas finanças. Tu sabes o que entra, o que sai e quais contas precisam ser pagas. Conheces as dívidas, os imprevistos e as responsabilidades que nos preocupam. Ensina-nos a lidar com o dinheiro de forma consciente. Livra-nos do consumismo, da comparação, dos gastos impulsivos e das promessas de enriquecimento fácil. Dá-nos coragem para encarar a realidade, organizar um orçamento e procurar orientação quando necessário. Ajuda-nos a diferenciar necessidades de desejos e a tomar decisões, pensando também no futuro. Supra o necessário para cada casa conforme tua bondade. Que não falte alimento, moradia, cuidado médico e condições dignas. Mobiliza pessoas, instituições e oportunidades para alcançar quem enfrenta a verdadeira necessidade. Ensina-nos também a compartilhar quando tivermos condições, lembrando que aquilo que recebemos pode ser instrumento de bênção. Não queremos uma fé egoísta, preocupada apenas com nossos próprios problemas. Abre nossos olhos para perceber quem está perto e necessita de ajuda. Protege-nos contra fraudes, contratos injustos, empréstimos perigosos e negociações confusas. Antes de assinarmos qualquer documento ou transferirmos qualquer valor, dá-nos prudência para verificar as informações. Não permitas que a urgência seja explorada por pessoas mal intencionadas. Concede discernimento para desconfiar de ofertas irreais e humildade para pedir conselho. Guarde especialmente os idosos e as pessoas que possuem pouca familiaridade com tecnologias financeiras. Pai, há decisões importantes diante de nós. Talvez precisemos escolher entre permanecer ou partir, aceitar ou recusar, falar ou esperar. Não queremos decidir somente pela aparência. Mostra as consequências de cada caminho e alinha nossos desejos com tua vontade. Fecha as portas que nos levariam para longe de tua presença, mesmo que inicialmente pareçam atraentes. Abre aquelas que nos permitirão crescer, servir e viver com integridade. Quando não houver uma resposta clara, ensina-nos a não fabricar sinais. Não permitas que a pressão por resultados destrua nossa saúde ou nos faça. Conduze também nossos projetos e planos. Colocamos diante de Ti aquilo que começamos, os sonhos que guardamos e as ideias que ainda estão sendo amadurecidas. Examina nossas motivações. Retira tudo que nasce apenas da vaidade, da competição ou do desejo de provar nosso valor. Fortalece aquilo que pode servir às pessoas, honrar Teu nome e produzir bons frutos. Mostra quais etapas devem ser cumpridas e quais expectativas precisam ser ajustadas. Dá-nos perseverança sem teimosia e flexibilidade, sem falta de propósito. Há projetos paralisados por falta de recursos, apoio ou direção.
Mostra se chegou o momento de retomá-los, reformulá-los ou encerrá-los. Nem toda interrupção é derrota, e nem toda insistência representa fé. Precisamos de discernimento para compreender a estação em que estamos. Quando o Senhor nos chamar para continuar, renova a nossa disposição. Quando nos orientar a soltar, ajuda-nos a não permanecer presos ao que já cumpriu sua finalidade. Pai, pedimos Tua proteção sobre este dia. Guarda nossa saída e nossa chegada. Protege-nos nas ruas, estradas, transportes e lugares de trabalho. Dá atenção aos motoristas e livra-nos de imprudências. Guarda as crianças no caminho da escola e os familiares que viajarão. Que nossos passos sejam desviados de perigos visíveis e invisíveis. Não permitas que o medo nos domine, mas concede prudência para evitarmos riscos desnecessários. Protege nosso lar, guarda portas, janelas e cada pessoa que vive nele. Livra-nos de incêndios, acidentes domésticos, invasões e situações que coloquem vidas em perigo. Dá-nos responsabilidade para verificar instalações, cuidar dos medicamentos e manter atenção com crianças e idosos. Que a paz habite nossa casa. Afasta discussões violentas, ameaças e qualquer forma de abuso. Onde houver risco real, concede coragem para buscar proteção e ajuda adequada. Livra-nos das armadilhas espirituais que procuram enfraquecer nossa fé. Guarda nossos olhos, pensamentos e desejos. Não permitas que alimentemos conteúdos que contaminem o coração ou relacionamentos que nos conduzam à destruição. Dá-nos domínio próprio diante das tentações e humildade para reconhecer nossas vulnerabilidades. Fortalece-nos para romper hábitos que roubam nossa paz e comprometem nossa comunhão contigo. Protege-nos também das palavras maldosas, da inveja, da difamação e das intenções ocultas. Não queremos viver desconfiando de todos, mas precisamos de sabedoria para reconhecer ambientes nocivos. Impede que respondamos ao mal com o mal. Dá-nos firmeza para estabelecer limites, sem cultivar vingança. Que nossa defesa esteja em Ti e que nossa conduta permaneça íntegra, mesmo quando formos injustiçados. Senhor, olha para quem enfrenta perseguição, ameaça ou violência. Coloque essa pessoa em segurança. Dá acesso a autoridades responsáveis, familiares confiáveis e redes de apoio. Que ela não se sinta obrigada a permanecer em um lugar perigoso por medo, culpa ou dependência. Traz proteção concreta, orientação e caminhos de recomeço. Alcança também aqueles que sofrem violência emocional e têm sua identidade enfraquecida diariamente. Restaura sua percepção de valor e dignidade. Pedimos livramento de acidentes, enfermidades contagiosas, decisões perigosas, encontros que trariam prejuízo. Contudo, não desejamos viver paralisados pelo receio. Ensina-nos a caminhar com confiança, sabendo que nossa vida está diante de Ti. Quando enfrentarmos situações inevitáveis, dá-nos presença de espírito e pessoas preparadas para ajudar.
abandonados e áreas da vida que parecem sem conserto. Comece em nós a obra necessária. Mostre os erros que precisamos admitir, os pedidos de perdão que devemos fazer e as atitudes que precisam mudar. Não queremos apenas que as outras pessoas sejam transformadas. Queremos permitir que Tua verdade examine nosso próprio coração. Onde houver possibilidade de reconciliação saudável, abre o caminho. Prepara conversas honestas, sem manipulação e sem negação da dor. Ensina-nos a pedir perdão, sem apresentar desculpas, e a perdoar, sem fingir que nada aconteceu. Dá sabedoria para compreender que perdão e confiança não são exatamente pantênese da coisa, e que algumas relações precisam de tempo, limites e mudanças comprovadas para serem reconstruídas. Continua trabalhando em nossa história, Senhor. Restaura nossa capacidade de esperar sem perder a esperança. Algumas respostas demoraram tanto que começamos a pensar que nunca chegariam. Alguns pedidos mudaram ao longo do tempo e hoje nem sabemos mais exatamente o que pedir. Recebe nossa confusão. Mostra-nos que podemos permanecer diante de Ti, mesmo sem palavras bem organizadas. Tu compreendes nossos suspiros, nossas lágrimas e o silêncio de quem já explicou a mesma dor muitas vezes. Quando a espera se tornar pesada, ajuda-nos a viver o dia presente. Não queremos desperdiçar a vida imaginando somente o que acontecerá depois da resposta. Existem pessoas para amar, responsabilidades para cumprir e motivos para agradecer agora. Ensina-nos a perceber a graça disponível nesta manhã. Que possamos cuidar do que está ao nosso alcance e deixar contigo aquilo que não conseguimos controlar. Livra-nos da comparação com pessoas que parecem ter recebido rapidamente aquilo que ainda esperamos. Cada história possui caminhos que não conhecemos. Não permitas que a alegria dos outros se transforme em motivo de amargura para nós. Dá-nos um coração capaz de celebrar sinceramente as conquistas alheias, sem desprezar nossa própria jornada. Cura a sensação de atraso e mostra que nosso valor não depende de alcançar determinadas metas dentro do prazo estabelecido pela sociedade. Senhor, alcança quem enfrenta o luto. Talvez a resposta desejada já não possa acontecer da forma imaginada, porque uma perda mudou completamente a realidade. Consola esse coração. Não oferecemos explicações simples para dores profundas. Pedimos apenas que Tua presença acompanhe cada etapa. Dá liberdade para chorar, recordar e reconstruir a vida sem culpa. Sustenta quem precisa resolver questões práticas, enquanto ainda está emocionalmente abalado. Coloca pessoas sensíveis ao redor, capazes de ouvir, sem apressar o processo. Visita também quem sofreu uma decepção. Uma promessa não foi cumprida, uma amizade terminou, ou uma oportunidade desapareceu. Impede que essa experiência endureça o coração. Dá discernimento para aprender, sem se tornar desconfiado de todos. Restaura aos poucos a capacidade de acreditar, estabelecer vínculos e fazer novos planos. Que o passado não governe para sempre as decisões do presente.
Pai, alguém desta oração que se culpa por uma escolha antiga e acredita ter perdido a chance de viver algo novo. Mostra que o arrependimento verdadeiro pode abrir um caminho de transformação. Nem todas as consequências desaparecerão, mas tua graça pode nos ensinar a caminhar de maneira diferente. Dá coragem para reparar o que for possível, assumir responsabilidades e abandonar comportamentos destrutivos. Não permitas que a culpa nos afaste de ti. Leva-nos ao perdão e à mudança. Renova nossa identidade. Não somos apenas o problema que enfrentamos, a resposta que aguardamos, ou o erro que cometemos. Somos pessoas alcançadas por teu amor e chamadas a viver com propósito. Que nenhuma opinião humana tenha mais autoridade sobre nós do que tua verdade. Livra-nos da necessidade constante de aprovação. Ensina-nos a receber críticas com maturidade, rejeitar acusações injustas e crescer naquilo que realmente precisa ser corrigido. Fortalece nossa vida espiritual. Dá-nos desejo de conhecer tua palavra, constância na oração e disposição para participar de uma comunidade de fé saudável. Livra-nos de líderes manipuladores, ensinamentos distorcidos e práticas que exploram nossa vulnerabilidade. Que nossa fé seja firmada em Cristo, não em promessas humanas ou experiências passageiras. Dá-nos discernimento para examinar aquilo que ouvimos e humildade para continuar aprendendo. Abençoa as igrejas que anunciam o Evangelho com responsabilidade. Fortalece pastores, missionários, líderes e voluntários. Guarda suas famílias e sua saúde emocional. Dá-lhes coragem para ensinar a verdade com amor, acolher os feridos e prestar contas de suas ações. Que as comunidades cristãs sejam lugares de cuidado, serviço, justiça e restauração, não ambientes de medo ou controle. Senhor, quando uma resposta urgente envolver nossa participação, mostra claramente o que devemos fazer. Talvez estejamos esperando uma intervenção, enquanto adiamos uma conversa, um pedido de ajuda ou uma providência necessária. Retira a passividade disfarçada de fé. Dá-nos coragem para cumprir nossa parte, reconhecendo que o Senhor também age por meio de decisões responsáveis. Recebe nossa confusão. Mostra-nos que podemos permanecer diante de ti, mesmo sem palavras bem organizadas. Ensina-nos, ao mesmo tempo, a não assumir responsabilidades que não pertencem a nós. Existem situações que somente outras pessoas podem decidir, e mudanças que não conseguimos produzir à força. Livra-nos da tentativa de salvar todos, controlar reações e carregar culpas indevidas. Ajuda-nos a oferecer amor e apoio sem perder nossos limites. Que saibamos colocar cada pessoa diante de ti e respeitar o processo que ela precisa viver.
Pai, entregamos as conversas importantes que acontecerão. Prepara nosso coração antes de preparares nossas palavras. Retira a agressividade, a ironia e o desejo de ferir. Dá-nos clareza para explicar o que sentimos e precisamos. Ensina-nos a ouvir sem interromper e a fazer perguntas antes de tirar conclusões. Que possamos buscar entendimento, não apenas defender nossa posição. Quando a conversa precisar ser firme, conservo o respeito. Abençoa quem espera uma resposta de outra pessoa. Talvez haja uma proposta, uma reconciliação, uma contratação ou uma decisão pendente. Não permitas que nossa paz fique inteiramente nas mãos de alguém. As pessoas podem hesitar, mudar de ideia ou não corresponder às nossas expectativas, mas o Senhor permanece fiel. Prepara-nos para receber tanto uma resposta positiva quanto uma negativa, sem perder a direção. Quando a resposta for sim, dá-nos humildade para administrar a oportunidade. Que não esqueçamos de Ti depois de receber aquilo que pedimos. Ajuda-nos a cuidar com responsabilidade da porta aberta, do relacionamento restaurado, do recurso recebido ou da nova tarefa. Que a gratidão se transforme em compromisso e serviço. Quando a resposta for não, sustenta-nos diante da frustração. Não permitas que interpretemos toda negativa como prova de falta de amor. Talvez o Senhor esteja nos protegendo, redirecionando ou preparando para algo diferente. Mesmo sem compreender imediatamente, ajuda-nos a aceitar a realidade e reorganizar os planos. Cura a sensação de rejeição e impede que insistamos em ambientes onde já não existe espaço saudável para nós. Quando a resposta for espere, concede perseverança. Mostra-nos como usar esse tempo de maneira produtiva. Trabalha nosso caráter, organiza nossas prioridades e amadurece nossos desejos. Que a espera não seja vazia. Ensina-nos habilidades, aproxima-nos das pessoas certas e prepara condições que ainda não estão visíveis. Sustenta-nos enquanto o processo se desenvolve. Senhor, dá-nos sinais de Tua presença no cotidiano, não para alimentarmos dependência de acontecimentos extraordinários, mas para reconhecermos Teu cuidado. Uma palavra de encorajamento, uma conversa oportuna, uma ideia clara, uma paz inesperada podem nos lembrar de que não estamos sozinhos. Abre nossos olhos para perceber o bem, sem transformar coincidências em ordens. Que toda direção seja examinada com sabedoria, coerência bíblica e responsabilidade. Toma nossos pensamentos nesta manhã. Repreendemos toda mentira que diz que nada dará certo, que não temos valor ou que Deus nos abandonou. Substitui essas mensagens pela verdade. Podemos estar cansados, mas não estamos sem esperança. Podemos não conhecer a solução, mas conhecemos aquele em quem confiamos. Podemos atravessar um período de incerteza, mas Tua presença continua conosco. Ajuda-nos a cuidar daquilo que alimenta nossa mente. Dá-nos disciplina para reduzir o excesso de notícias, comparações e conteúdos que aumentam a ansiedade.
Ensina-nos a fazer pausas, respirar, descansar e reorganizar os pensamentos. Que não tenhamos vergonha de desligar o telefone por alguns momentos. Estabelecer limites e buscar silêncio. Nossa alma necessita de espaço para ouvir, refletir e recuperar forças. Cuida de nosso sono. Há pessoas que se deitam exaustas e, mesmo assim, não conseguem descansar. A mente continua revisando problemas, antecipando diálogos e procurando respostas. Nesta noite, concede repouso restaurador, mas desde agora, ensina-nos a caminhar sem acumular tensão durante todo o dia. Que possamos entregar cada preocupação à medida que ela surgir, em vez de carregá-la até o limite. Restaura nossa alegria. A urgência pode ter roubado o interesse pelas coisas simples. Devolve-nos a capacidade de sorrir, apreciar uma refeição, contemplar o céu com quem amamos. A alegria não significa ignorar o problema. Significa reconhecer que a vida continua contendo sinais de tua bondade. Que nossa esperança seja mais resistente do que as circunstâncias. Ensina-nos, ao mesmo tempo, a não assumir responsabilidades que não pertencem a nós. Existem situações. Senhor, estende tua mão sobre aqueles que estão tomando decisões por nós. Alcança empregadores, médicos, professores, autoridades, familiares e todos os que possuem alguma responsabilidade na resposta que esperamos. Dá-lhe justiça, atenção e discernimento, que não hajam por preconceito, descuido ou interesse próprio. Faz com que examinem cada situação com responsabilidade e humanidade. Oramos pelas autoridades de nossa cidade e de nosso país. Concede sabedoria para criarem e executarem medidas que protejam a vida e promovam justiça. Livra-as da corrupção, da arrogância, do abuso de poder. Que decisões públicas não aumentem o sofrimento dos mais vulneráveis. Dá-nos também consciência para exercer nossos deveres com responsabilidade. Buscar informações confiáveis e contribuir para uma sociedade mais justa. Lembramo-nos das pessoas que aguardam respostas em processos judiciais ou administrativos. A demora pode trazer angústia, prejuízo e insegurança. Que cada caso seja examinado com atenção. Dá competência aos profissionais envolvidos e protege os inocentes. Onde houver erro, permite que seja corrigido. Onde houver injustiça, levanta meios legítimos de defesa. Sustenta quem não possui recursos e abre acesso à orientação adequada. Pai, visita os hospitais, clínicas, unidades de emergência e casas de recuperação. Há famílias esperando notícias urgentes neste momento. Acalma os corredores, fortalece as equipes e dá precisão nos procedimentos. Que os profissionais tenham condições de trabalhar com segurança e compaixão. Consola quem está sozinho em uma sala de espera. Coloca perto dessa pessoa alguém que possa oferecer apoio. Alcança quem precisa tomar uma decisão médica difícil. Dá clareza nas explicações. Acesso a uma segunda avaliação quando necessário e serenidade para ponderar riscos e benefícios. Que ninguém seja pressionado a decidir sem compreender. Sustenta
Sustenta os familiares que precisam representar alguém impossibilitado de escolher por si. Que hajam com amor, prudência e respeito à dignidade da pessoa. Oramos também por quem enfrenta dependências a álcool, drogas, jogos, pornografia e outros comportamentos compulsivos têm destruído famílias e roubado o futuro, Senhor. Quebra o ciclo de negação e dá coragem para reconhecer a necessidade de tratamento. Coloca profissionais, grupos de apoio e familiares preparados no caminho. Protege essas pessoas durante o processo e fortalece-as diante das recaídas e tentações. Cuida das famílias afetadas por essas dependências. Ensina-as a amar sem encobrir comportamentos destrutivos. Dá sabedoria para estabelecer limites, procurar ajuda e proteger crianças e pessoas vulneráveis. Retira a culpa de quem tentou controlar o que não estava sob seu domínio. Que cada membro encontre apoio e um caminho de recuperação. Senhor, lembramo-nos de quem está vivendo nas ruas, em abrigos ou em condições precárias. Levanta recursos, políticas responsáveis e pessoas comprometidas com soluções dignas, que recebam alimento, cuidado, documentação, tratamento e oportunidades reais de reconstrução. Não permitas que nos acostumemos com o sofrimento alheio. Mostra como podemos servir com respeito, sem julgamento e sem exploração. Abençoa quem hoje precisa pedir ajuda. Retira a vergonha e coloca diante dessa pessoa alguém confiável. Às vezes a resposta urgente virá por meio de uma conversa sincera. Dá humildade para dizer: eu não estou conseguindo sozinho. Que esse pedido seja recebido com sensibilidade, não com desprezo, e dá sabedoria para distinguir a ajuda verdadeira de relações que criam dependência ou manipulação. Pai, alcança quem está cuidando de todos e se esqueceu de cuidar de si. Mães, pais, líderes, profissionais e familiares carregam responsabilidades intensas. Renova suas forças. Mostra que descansar não é abandonar os outros. Ajuda-os a dividir tarefas, aceitar apoio e reconhecer sinais de esgotamento. Não permitas que precisem adoecer para admitir seus limites. Que tua resposta também venha por meio de uma mudança interior. Talvez nem todas as circunstâncias possam ser alteradas imediatamente, mas o Senhor pode nos dar uma nova maneira de atravessá-las. Produz paciência onde havia irritação, coragem onde havia medo e sabedoria onde havia confusão. Que não sejamos as mesmas pessoas depois deste período. Faz nascer em nós uma fé mais humilde, madura e compassiva. À medida que este dia avança, mantém nosso coração ligado a Ti. Não permitas que a correria apague aquilo que estamos entregando agora. Quando a preocupação voltar, lembra-nos de respirar e orar. Quando recebermos uma notícia, ajuda-nos a não reagir antes de compreendê-la completamente. Quando alguém nos pressionar, dá-nos liberdade para pedir tempo e pensar. Senhor, guarda nossa boca. A ansiedade pode nos fazer falar demais, revelar informações confidenciais ou assumir compromissos que não conseguiremos cumprir. Dá-nos prudência. Que nossas palavras sejam verdadeiras, necessárias e bondosas. Livra-nos de espalhar rumores ou interpretar o silêncio dos outros como confirmação de nossos medos. Guarda também nossos ouvidos. Nem todo conselho será adequado.
Algumas pessoas falarão a partir das próprias experiências, sem conhecer nossa realidade. Ajuda-nos a ouvir com respeito e avaliar com discernimento. Aproxima-nos de pessoas maduras, honestas e capazes de dizer a verdade com amor. Livra-nos daqueles que alimentam nossa ansiedade apenas para exercer influência. Pai, abençoa os relacionamentos de amizade, os amigos fiéis para trazer consolo, clareza e apoio. Ensina-nos também a ser esse tipo de presença na vida de alguém. Que não procuremos as pessoas apenas quando precisamos, mas cultivemos vínculos com gratidão e reciprocidade. Cura amizades abaladas por mal-entendidos e mostra quando uma relação precisa ser encerrada de maneira respeitosa. Entrega-nos sabedoria no uso das redes sociais. Não permitas que publiquemos nossa dor impulsivamente e depois nos arrependamos. Protege nossa privacidade e a de nossa família. Livra-nos da necessidade de provar felicidade ou buscar aprovação por meio de números. Que usemos a tecnologia sem nos tornarmos escravos dela. Senhor, cuida de quem recebeu hoje uma notícia inesperada. Talvez a vida tenha mudado em poucos minutos. Envolve essa pessoa com tua paz. Ajuda a identificar quais providências são realmente urgentes e quais podem esperar. Coloca pessoas capazes de orientar os próximos passos. Não permita que o choque produza decisões irreversíveis. Visita quem espera meses ou anos por uma resposta. O cansaço acumulado pode ser maior do que as pessoas ao redor percebem. Renova as forças desse coração. Mostra que sua oração não foi ignorada. Mesmo quando não compreendemos teu silêncio, escolhemos permanecer perto. Dá pequenos sinais de progresso e recursos suficientes para continuar mais um dia. Pai, há pedidos que talvez precisem ser transformados. À medida que amadurecemos, percebemos que algumas coisas não seriam boas da forma como imaginávamos. Dá-nos liberdade para rever desejos, sem sentir que fracassamos. Alinha nossa oração ao teu coração, que possamos desejar não apenas alívio, mas crescimento. Não apenas portas abertas, mas caminhos íntegros. Não apenas respostas, mas comunhão contigo. Ensina-nos a reconhecer respostas que chegam de maneira diferente da esperada. Talvez a solução não venha pela pessoa que imaginamos, no prazo que estabelecemos, ou com todos os detalhes que desejávamos. Abre nossos olhos para oportunidades simples. Livra-nos de rejeitar tua provisão por orgulho ou por apego a uma única possibilidade. Que saibamos agradecer antes de vermos tudo concluído, não como quem finge que o problema desapareceu, mas como quem confia no caráter de Deus. Agradecemos porque estás conosco. Agradecemos pela sabedoria que estás concedendo, pelas pessoas que estás mobilizando e pela força que recebemos para seguir. A gratidão não nega a luta, ela impede que a luta esconda toda a tua bondade. Senhor, preserva-nos da amargura durante a espera. Não permitas que uma resposta atrasada nos torne frios, agressivos ou insensíveis.
Que a dor aumente nossa compaixão por quem também enfrenta incertezas. Usa nossa experiência para que, no futuro, possamos acolher outras pessoas com respeito e paciência. Faz-nos lembrar de que nenhuma fase dura para sempre. Mesmo as situações que deixam marcas podem abrir espaço para uma nova maneira de viver. Não sabemos como será o amanhã, mas sabemos que tua graça estará disponível. Dá-nos coragem para atravessar, estará disponível. Dá-nos coragem para atravessar o presente, sem exigir conhecer todo o futuro. Agora, Pai, voltamos especificamente à necessidade que trouxe cada pessoa até esta oração. Tu conheces seu nome, sua história e aquilo que ela não conseguiu contar a ninguém. Recebe esse pedido. Examina tudo o que está envolvido e conduz cada detalhe segundo tua sabedoria. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver impedimentos legítimos, mostra como lidar com eles. Onde houver portas que precisam ser abertas, prepara as condições certas. Se a resposta depender de documentos, liberações, contatos ou reuniões, organiza cada etapa. Ajuda-nos a conferir informações, cumprir prazos e procurar os setores corretos. Livra-nos de perder oportunidades por distração ou desorganização. Dá-nos paciência para lidar com processos burocráticos sem tratar mal as pessoas. Quando algo estiver errado, concede firmeza para buscar correção pelos meios adequados. Se a resposta depender de uma conversa familiar, prepara o momento certo. Acalma os envolvidos e cria disposição para ouvir. Impede que assuntos antigos sejam usados como armas. Que cada pessoa assuma sua responsabilidade e busque uma solução possível. Quando não houver concordância completa, mostra como preservar o respeito e estabelecer limites. Se a necessidade estiver relacionada ao trabalho, abre espaço para uma conversa justa. Dá-nos coragem para apresentar nossa situação, negociar condições e reconhecer aquilo que precisamos melhorar. Que nossos superiores ajam com equilíbrio. Se for um momento de procurar outra oportunidade, conduz a transição, sem precipitação. Se o pedido envolver recursos financeiros, mostra caminhos honestos. Ajuda-nos a renegociar dívidas, cortar gastos, aumentar a renda de maneira digna e priorizar o essencial. Protege-nos do desespero que aceita qualquer proposta. Que a provisão venha acompanhada de sabedoria para administrá-la. Se a resposta urgente estiver ligada à saúde, apressa aquilo que puder ser agilizado com segurança. Que vagas, exames, consultas e tratamentos sejam disponibilizados. Ao mesmo tempo, livra-nos de soluções irresponsáveis e informações falsas. Dá-nos serenidade para seguir cada etapa e sabedoria para fazer perguntas. Se o pedido envolver um relacionamento, mostra a verdade. Não permitas que idealizemos alguém, nem que ignoremos sinais de desrespeito. Se houver amor, compromisso e disposição para mudança, conduz à restauração. Se houver manipulação, violência ou repetição de comportamentos destrutivos, dá coragem para buscar segurança e orientação. Que a carência nunca nos obrigue a aceitar aquilo que fere nossa dignidade.
Estamos esperando uma confirmação para iniciar um projeto. Ajuda-nos a avaliar recursos, riscos e responsabilidades. Dá-nos coragem para começar de maneira simples, quando não for necessário esperar condições perfeitas. Porém, impede-nos de avançar por vaidade ou impulsividade. Que cada passo seja consciente. Se a resposta estiver relacionada aos filhos, concede aos pais discernimento. Mostra como orientar sem sufocar e como proteger sem impedir o amadurecimento. Alcança o coração dos filhos e abre canais de comunicação. Que decisões importantes sejam tomadas com diálogo, verdade e amor. Se alguém está pedindo uma resposta sobre o futuro, lembra que não precisamos receber um mapa completo. Mostra o próximo passo. Uma pequena direção obedecida pode revelar o caminho seguinte. Dá-nos coragem para avançar com aquilo que já está claro e paciência para esperar o restante. Pai, tira de nossos ombros o peso de imaginar todas as possibilidades negativas. Hoje escolheremos lidar com fatos, não com fantasmas. Quando uma preocupação surgir, perguntaremos o que pode ser feito agora. Entregaremos o restante a Ti. Ensina-nos essa prática de confiança, repetida quantas vezes forem necessárias. Que Tua paz seja um ambiente de nossas decisões, não uma emoção passageira, mas a segurança de que estamos procurando agir com integridade diante de Ti. Mesmo que sintamos frio na barriga ou insegurança, dá-nos uma convicção serena sobre o caminho. Prepara-nos para reconhecer a resposta, que não estejamos tão presos ao medo, a ponto de ignorar a oportunidade quando ela chegar. Dá-nos atenção, prontidão e gratidão. E caso a resposta ainda não venha hoje, não permitas que terminemos este dia considerando nossa oração inútil. Tua presença já está nos sustentando. E essa também é uma expressão de cuidado. Chegando ao final desta oração, Senhor, reafirmamos nossa entrega. A necessidade continua diante de nós, mas não queremos carregá-la da mesma forma. Colocamos em Tuas mãos o que sabemos e o que desconhecemos. Entregamos às pessoas envolvidas os prazos, as consequências e os caminhos possíveis. Tu és maior do que nossa compreensão e mais sábio do que nossos melhores planos. Nós Te pedimos uma resposta, mas acima dela pedimos Tua vontade. Se pudermos receber hoje a direção necessária, dá-nos clareza para reconhecê-la. Se o processo exigir mais tempo, concede-nos força para continuar. Não permitas que a ansiedade interprete a espera como abandono. Sustenta-nos enquanto aguardamos e trabalha em tudo aquilo que não conseguimos alcançar. Que, depois desta oração, possamos levantar com o coração mais leve. Ajuda-nos a cumprir as tarefas deste dia. Tratar as pessoas com bondade e tomar as providências que estiverem ao nosso alcance. Que não passemos as próximas horas verificando compulsivamente o telefone ou imaginando cenários. Dá-nos equilíbrio para continuar vivendo enquanto esperamos. Quando a notícia chegar, seja ela como desejamos ou diferente do que imaginamos, permanece conosco. Se trouxer alegria, recebe nossa gratidão. Se trouxer necessidade de ajustes, concede sabedoria.
Se trouxer tristeza, acolhe nossas lágrimas. Nada poderá nos separar de teu cuidado. Pai, abençoa cada pessoa que orou até aqui. Tu sabes quanto ela precisou de força para chegar a esta manhã. Talvez ninguém perceba a batalha que existe dentro dela, mas o Senhor conhece. Coloca a tua mão sobre sua mente, seu corpo e suas emoções. Que ela se sinta acolhida, não condenada. Mostra que pedir ajuda não é fraqueza e que esperar não significa estar parado. Visita sua casa, derrama paz nos cômodos, nas conversas e nas decisões. Guarda seus familiares e fortalece os vínculos. Que haja alimento, cuidado e respeito. Onde existir uma crise, levanta pessoas preparadas para auxiliar. Onde houver solidão, aproxima companhias saudáveis. Onde houver conflito, começa um processo de reconciliação responsável. Abençoa seu trabalho e seus estudos. Dá produtividade sem esgotamento, criatividade sem ansiedade e coragem para enfrentar desafios. Que portas coerentes com teu propósito sejam abertas e que caminhos prejudiciais sejam impedidos. Ajuda essa pessoa a reconhecer seu valor, sem fazer da carreira sua identidade completa. Cuida de suas finanças, suprir o necessário e ensina uma administração sábia. Dá oportunidades dignas e protege contra enganos. Que ela não se sinta envergonhada por atravessar uma fase difícil. Mostra soluções possíveis, uma etapa de cada vez. Guarda sua saúde, concede acesso ao cuidado necessário, bons profissionais e disposição para seguir orientações. Renova as forças de quem está cansado, consola quem enfrenta a dor e acompanha quem está em tratamento. Que tua paz alcance também os familiares. Restaura sua esperança. Talvez muitas tentativas tenham falhado, mas ainda existe um caminho a percorrer. Que ela não confunda uma fase difícil com o fim de sua história. Dá coragem para recomeçar de maneira humilde, aprender com o passado e receber novas oportunidades. Senhor, ensina-nos a confiar sem negar a realidade, a esperar sem abandonar nossas responsabilidades e a agir sem tentar controlar tudo. Que nossa fé seja equilibrada, firme e cheia de amor. Não queremos usar teu nome para exigir resultados. Queremos caminhar contigo em qualquer resultado. Nós cremos que estás agindo, ainda que não percebamos todos os movimentos. Confiamos em tua vontade. Conduze cada detalhe segundo tua sabedoria. No tempo certo, revela teu propósito e mostra o que devemos fazer. Até lá, sustenta-nos com tua graça. Declaramos que nossa esperança está em ti, não em circunstâncias perfeitas. Nossa segurança não depende da rapidez de uma resposta, mas da fidelidade daquele que nos acompanha. Por isso, descansamos o coração, renunciamos ao desespero e recebemos tua paz. Que esta manhã marque um novo posicionamento dentro de nós. Continuaremos atentos, responsáveis e dispostos a agir. Porém, não seremos governados pelo medo. A cada pensamento ansioso, lembraremos que podemos voltar à tua presença. A cada incerteza, escolheremos confiar mais uma vez. Obrigado porque nos ouves. Obrigado porque não desprezas nossas lágrimas. Obrigado porque conheces nossas necessidades antes mesmo de falarmos. Recebe nossa vida, nossa casa, nossos projetos e nosso futuro. Faz o que for melhor segundo tua bondade e dá-nos maturidade para seguir tua direção. Nós encerramos esta oração
com gratidão, fé e submissão. Que a tua paz permaneça conosco durante todo este dia. Guarda nossos passos, ilumina nossa mente e mantém nosso coração perto de ti. Em nome de Jesus. Amém.